Renato, vamos começar falando desse jogo contra o Palmeiras, que é um dos times, enfim, candidatos aí a ganhar títulos e tudo mais. Jogar no Allianz sempre é muito complicado. Como é a preparação para enfrentar o Abel Ferreira, que você conhece bem, já decidiram o título, você já venceu ele pelo Flamengo, inclusive. O Abel hoje tem um trabalho extremamente valorizado. Como é que se vence o Palmeiras do Abel? É difícil, né? É difícil. Até porque não é só o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro em si, ele é bastante difícil. Mas nós temos aí esse compromisso diante do Palmeiras. Como você mesmo falou, Chico, é um time muito chato de se jogar contra, porque é um time muito forte, muito bem treinado, grama sintética, é um dos candidatos, sim, a brigar pelo título, entendeu? Mas a gente, apesar de todos os nossos desfalques, a gente trabalhou de ontem, hoje, para que a gente possa, né, tentar sair daqui de São Paulo com um bom resultado, porque o nosso maior problema hoje em dia são os jogadores entregues ao departamento médico. O Luizito Soares não está relacionado e tem uma informação aí de desgaste, sequência e tudo mais. Só que eu lembro que no Campeonato Gaúcho ele também não jogou aquele jogo contra o São José pelo gramado sintético. Sim. Existiu essa preocupação também nesse jogo? Sim, de minha parte. Eu conversei bastante com ele ontem. Duas coisas, né, que eu falei negativas para você, o Soares. O gramado, né, sintético, e o desgaste que ele vem jogando todos os jogos. É um cara que se entrega muito durante as partidas, entendeu? Domingo mesmo, diante do Bragantino, eu tirei ele lá já nos últimos minutos, campo pesado, porque ele vem numa sequência muito grande e é um cara que quando entra em campo, ele se entrega assim de uma maneira que o desgaste é muito grande. E ele já não é mais um garoto de 20 anos, entendeu? E jogar a cada 3 dias para ele, grama sintética, mais o desgaste das viagens. Então, eu tive uma conversa com ele, deixei ele bem à vontade, troquei ideias e nós achamos melhor ele ficar de fora dessa partida, até porque a nossa sequência aí a cada 3 dias são jogos tanto pelo Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil e sem dúvida alguma o desgaste vai ser muito grande, então por isso que a gente deu uma segurada nele. Você consegue mensurar a importância dele, do Soares, para o vestiário? Para o clube a gente já está notando aí aumento de sócios, autoestima do torcedor, mas eu digo no moleque que está surgindo, que olha o profissionalismo dele, o que ele consegue agregar com os demais companheiros. Sim, sem dúvida alguma. Inclusive eu cito ele como exemplo quase que sempre nas minhas preleções, entendeu? Ele é um profissional assim fora de série, venceu na profissão, é o 5º maior artilheiro do mundo. É um dos primeiros a chegar nos treinamentos, um dos últimos a ir embora, ele troca ideias, ele conversa, ele dá atenção para todo mundo. E é um cara que se dedica totalmente. Por isso até que eu dei uma segurada nele nesse jogo, justamente por isso, a entrega dele é muito grande no campo. Enquanto ele está em campo, ele, independente do resultado, ele não para um minuto. E como falei, ele não é um garoto, entendeu? Então a gente vai dar uma segurada nele, agora sem dúvida alguma. Ele agregou e muito em todos os sentidos dentro do clube. Tem muita gente que fala que quando ele não faz gol, poxa, tá num jejum e tudo mais, mas a gente nota que ele tá sempre chamando a marcação, sim, ele tá sempre orientando, ele tá sempre abrindo espaço. Essa inteligência dele dentro do campo é notável. Né? Ajuda bastante, né, Chico? Até porque num time, o que eu falo, não importa quem faça o gol. O importante é a gente conseguir o resultado, entendeu? Então, e quando ele não faz gol, ele abre espaço, muita gente... ele tá alguns jogos sem fazer gol. Pô, mas eu vejo os maiores artilheiros do Brasil. O Gabigol agora, se eu não me engano, ficou 10 jogos sem fazer gol. E é o Gabigol. Também. E o Yuri Alberto. Quer dizer, então, meu amigo, e ainda mais esses jogadores diferenciados, que eles são muito marcados, entendeu? Mas às vezes ele não é só... Claro que chateia ele quando não faz gol, mas independente disso, ele ajudando de uma forma ou de outra, entendeu? E ele participa bastante dos jogos. Quando não faz gol, ele ajuda. O mais importante de tudo é sempre o resultado. O fato dele não ter batido o pênalti foi uma conversa de vocês? Eu conversei com ele. Dá uma preservada? Sim, exatamente. Eu falei, o Soares já bateu 5, se não me engano, ele errou 3, ainda brinquei com ele. Os 2 que precisavam entrar, entraram. Isso. Ótimo. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu sempre converso, troco ideias com ele. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco um jogo está decidido, tem um pênalti, vai lá e bate para voltar a confiança, entendeu? Por enquanto, deixa os teus companheiros aí, que eles também batem bem. Não, de acordo. Tem horas que o treinador tem que entrar em ação até para preservar o jogador. Não é porque o Soares, podia ser um outro batedor meu, que já aconteceu, de ele ter errado uns 2 ou 3 pênaltis. Eu falei, ó, dá uma segurada até voltar a confiança, entendeu?
Renato, repercutiu muito a tua entrevista depois do Bragantino, do jogo contra o Bragantino. E não foi a primeira vez que eu vi você fazer isso, você seja pedir reforço, seja dizer que o time jogou mal, sendo sincero. O jogo contra o ABC também, que a gente classificou, foi um jogo difícil também. A minha pergunta é a seguinte, quando você faz isso, tá claro que ali você está dando alguns recados, você combina com o vestiário, com os jogadores sabem que você está indo na entrevista falar aquilo? Não, eu não combino com ninguém. Até porque, nesse sentido que eu falei, até para tirar um peso de cima dos jogadores, porque daqui a pouco todo mundo acha que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Não, não é bem assim. O Grêmio começou muito bem o ano, e isso a gente tem que dar os parabéns para o presidente, para a nossa diretoria, porque o Grêmio veio da segunda divisão, o Grêmio mudou praticamente 60%, 70% do grupo dele, e disputamos 2 títulos esse ano e ganhamos 2 títulos. O Grêmio estava já, eu falei e continuo afirmando, depois que nós ganhamos o estadual, o Grêmio não está devendo nada para os clubes brasileiros. Só que o Grêmio estava com todos os jogadores à disposição. E nós tínhamos o nosso plano A e o plano B. O plano A ou B não importa, nós tínhamos o Ferreirinha, que é o jogador de velocidade que eu gosto. A gente está formando o Zinho agora, que é um jogador jovem ainda, a gente está lapidando ele, tem um futuro grande no clube, mas contratamos jogadores Vina, Franco, são jogadores que gostam da bola, que retêm a bola, que eu gosto bastante, jogadores inteligentes que decidem, como o Natan que chegou agora, com características que a gente reter a bola. Agora, todo clube, todo time precisa de velocidade. Então, são esses jogadores que eu tenho cobrado do presidente e ele tem entendido meus pedidos, até porque não é agora que eu estou pedindo, há 2 meses atrás. Eu falei, presidente, falei para a diretoria, olha, a gente precisa de velocidade e esses jogadores são fundamentais para o nosso grupo ficar mais fortalecido, para a gente ir para um outro patamar, para a gente realmente brigar por títulos. Esse foi o único recado, não foi recado para ninguém, simplesmente para a gente fortalecer mais ainda o nosso grupo, para aí sim a gente brigar forte. Eu te pergunto isso porque, às vezes, normalmente, o jogador não gosta quando o treinador vai lá e fala assim, nós não temos grupo para ser campeão. Isso normalmente, em várias situações, não cai bem. Em cima disso, Chico, é porque nós temos o nosso departamento médico lotado. Lotado. Então, a força que nós temos hoje não é a força quando todo o grupo está à disposição. E além de quando o grupo estiver todo à disposição, a gente precisa sim desse jogador de velocidade. Se o presidente e a diretoria vai contratar ou não, bom, aí já é outro Mas problema. eles sabiam que você podia dar aquele recado lá na entrevista? Não, foi na entrevista na Receberam boa. bem? Não, receberam bem, porque é uma coisa que eu não estou inventando, entendeu? E não mandei recado para ninguém. É uma conversa que eu já tive com eles há 2 meses atrás, uma conversa que eu tenho com eles, é uma conversa que eu procuro deixar o grupo até mais suave, não dar essa responsabilidade toda para eles, entendeu? Para o próprio torcedor entender que a gente precisa de reforço, a gente precisa melhorar para realmente a gente competir, entendeu? E outra, é que eu falei, nós estávamos jogando bem, ganhamos 2 títulos esse ano, mas nós estamos com um departamento médico lotado. É lógico que você já está aqui, daqui a pouco você perde 7, 8 jogadores. É difícil você manter, entendeu? É difícil. Nós estamos trabalhando com muitos garotos hoje em dia. E eu não gosto de dar responsabilidade para os garotos quando eles não estão prontos para assumir essa responsabilidade. O garoto, pelo menos na minha cabeça, tem que ser... você tem que soltar aos poucos o garoto para não queimar, entendeu? Essa é a filosofia de trabalho que eu tenho com eles. E, infelizmente, ultimamente, a gente tem usado bastante garotos nas necessidades, porque a gente está com o departamento médico lotado. E o presidente disse que vai contratar? Eu conheço o presidente há quase 20 anos, me dou muito bem com ele. Eu sou chato com ele. Eu sou chato, fico no pé dele todo dia. E aí, presidente? E aí, presidente? Fico cobrando. Agora, o que eu falei, se vai contratar ou não, a gente sabe, ele está com um problema financeiro muito grande. Ele pegou uma dívida muito grande no clube. E o Grêmio contratou, né? O Grêmio montou um time do zero. Mesmo assim, nós montamos no grupo, contratamos jogadores, mas também baixamos a folha de pagamento. Vários jogadores tiveram que sair, entendeu? Para baixar a folha de pagamento, justamente para a gente continuar recebendo em dia. Ele recebeu o clube com muitos problemas, entendeu? Eu entendo o lado dele, mas na boa, eu converso com ele, sou amigo de muitos anos com ele, eu falo, presidente, falo para a diretoria, se vocês me derem esses reforços, a gente vai fortalecer bastante o nosso grupo. Agora, esses reforços vão vir? Bom, aí é com eles que mandam no clube, né? Eu peço. Então a entrevista você não mudaria nada do que você falou domingo mesmo, assim, até pelo tom de cobrança. É porque eu quero ganhar. Eu quero que o clube ganhe. O Grêmio é muito grande, a torcida do Grêmio é muito grande. E para a gente ganhar, para a gente competir bem, quanto mais reforços eles me
me dão, mais forte o nosso grupo vai ficar. É nesse sentido que eu não preciso dar recado para ninguém. O presidente, já falei, adoro ele, presidente de vários anos, meu amigo. Diretoria que eu conheci esse ano me deu super bem com todo mundo. Mandar recado, não estou mandando recado, eu só estou pedindo os reforços. Agora, se eles vão me dar ou não, aí é com eles, né? Eles que mandam. O caso Adriel está resolvido? Ele está relacionado para o jogo, sim. Ele pediu desculpas para a torcida, ele já foi retirado de um jogo lá e tal, e aí? Tá resolvido, tá resolvido. Mas o Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando. Nós temos um presidente, nós temos um vice-presidente, nós temos um diretor, nós temos um executivo e tem um treinador. O Grêmio tem comando. As regras é para todo mundo, não é só para o Adriel. As regras, eles têm a cartilha deles desde o início do ano, eles sabem o que pode e o que não pode. Pisou na bola, é multado. Pisou na bola, continua multado, vai dobrando, vai triplicando. Mas tem horas que a gente tem que tomar uma decisão para frear a bola de neve, entendeu? Eu não vou entrar aqui em detalhes, entendeu? Mas ele deu uma entrevista que está na cartilha do clube, inclusive, ele passou sobre o assessor de imprensa, passou sobre o diretor, passou sobre o presidente, sobre o treinador, uma entrevista que ele não poderia ter dado. Só que antes disso ele já vinha sendo multado por outras coisas, isso foi a gota d'água. O presidente chegou a dizer recentemente que talvez a condução não tivesse sido a ideal, o clube acabou expondo um patrimônio do clube ali. Houve uma conversa nesse sentido de que talvez você dá uma entrevista 2 dias depois, inclusive depois do jogo contra o Cruzeiro, na terça-feira, fala de novo do assunto, talvez desse uma recuada no tema? Cara, é uma situação delicada porque a gente tinha que tomar uma providência, uma punição mais drástica. Nós tomamos. E nós colocamos o problema, o porquê que aconteceu. Se a gente não coloca, o que iria acontecer? Toda a imprensa ia perguntar, o que houve com ele que não está jogando? Por que ele não está jogando? A gente colocou o problema, olha, aconteceu isso, a punição é essa. Ponto. É o que eu falo, as regras são para todos. Eles têm a cartilha desde o início do ano, eles sabem o que pode e o que não pode, entendeu? A gente sempre quer o bem do jogador, seja sendo o jogador do Grêmio, não. A gente sempre preserva todos os jogadores. Mas tem horas que tem que punir, para dar exemplo, entendeu? Daqui a pouco ele vai receber a oportunidade. Lógico, ele faz parte do grupo do Grêmio, tanto é que ele está viajando agora, entendeu? Ele sabe, ele foi lá na minha sala pedir desculpas, tudo. Mas no início do ano ninguém sabia quem era o Adriel. Eu peguei ele como terceiro goleiro, banquei e botei ele para jogar, pelas qualidades dele. Foi bem, nos ajudou. Mas aí vem uma sequência de coisas que não vou aqui citar, que ele sabe que ele errou, entendeu? Ele sabe. Infelizmente, ele pagou pelos próprios erros, entendeu? Mas ele é jogador do Grêmio, está no grupo, está aqui, viajou agora aqui com o grupo, entendeu? Agora ele tem que esperar uma outra oportunidade. Domingo tem o Fortaleza, que é um time que complicou a vida do Corinthians aqui, que meteu 6-1 na Sul-Americana, é um time que está consolidado, tem um trabalho de bom tempo aí do Vojvoda. Como é que você está enxergando esse Fortaleza aí para o fim de semana? E aí depois tem o Cruzeiro, Copa do Brasil e o Grenal. Mas ontem mesmo tive uma reunião com o meu grupo e falei, muita gente fala assim, agora a nossa sequência, falei, não tem sequência, são 38 sequências, 38 rodadas, 38 finais. Para a gente e para o adversário. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Seja em casa, seja fora, não tem. É só você ver os clássicos. E ainda no meio disso tudo tem a Copa do Brasil, que também é briga de cachorro grande. Alguns clubes brigando pela Libertadores, o Grêmio não está, mas está na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Não tem jogo, esse jogo aqui, de repente. Não tem. Todo mundo busca alguma coisa. É briga de cachorro grande, para o Grêmio e para o adversário também. Deu para pegar alguma lição desse enfrentamento recente com o Cruzeiro para esses 2 jogos agora pela Copa do Brasil? Olha, a gente sempre, lógico, mas hoje em dia a gente tem todas as condições de saber como o adversário joga, de que forma que joga, entendeu? Não tem como esconder muito. Da mesma forma que eles têm todas as informações do Grêmio. Vai ser ali o confronto mesmo, entendeu? O nosso é difícil, os outros confrontos também são difíceis. A partir de 180 minutos, e Copa do Brasil é uma competição que eu gosto de disputar, entendeu?
vamos ver no que vai dar. O Luxemburgo voltou para o Corinthians e é um cara que estava há um tempo já sem trabalhar e ele tem aquele carimbo de algumas pessoas como um técnico ultrapassado. O que você achou da volta dele para o Corinthians, a entrevista que ele deu? Eu adoro o Vanderlei, eu gosto muito dele. Ele no Brasil, assim, a pessoa fica um pouco afastada, já acha que está ultrapassado, mas ele falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. O futebol não mudou muito pouco. O que mudou foram palavras difíceis. Palavras difíceis. Aí o que a gente tem de palavras difíceis, E às vezes o jogador não entende. Mas aí é que eu falo, eu me faço entender com o meu grupo. Eu quero que meus jogadores entrem em campo e saibam exatamente o que deve ser feito. Hoje em dia, discurso bonito, palavras difíceis, que eu não tenho nada contra. Mas é bonito para quem vê, para quem escuta, mas será que os jogadores estão entendendo o que quer dizer essa palavra difícil? Eu tenho que fazer os meus jogadores entrarem em campo sabendo o que deve ser feito, entendeu? Eu não tenho nada contra as palavras difíceis. Eu não gosto de usar palavras difíceis. Para mim, seria muito fácil decorar algumas palavras difíceis. Chega aqui para as pessoas, como ele fala bonito, como ele fala palavras difíceis. Eu tenho que fazer o meu grupo entender o que eu quero. Entendeu? Se eu sou da moda antiga, não tem problema nenhum. Vanderlei da moda antiga, eu bato palmas para ele. Esse cara fez já muito pelo futebol, entendeu? Muito. E o que ele fala eu acho certíssimo. Deixa eu ver algum esquema de jogo diferente da minha época. O que tem esquema diferente hoje em dia não são esquemas. Lógico, alguma coisa ou outra evoluiu, tá? Mas o que nós temos de diferente mesmo, palavras difíceis, discursos bonitos. Na minha concepção, você pode ter discurso bonito, você pode ter discurso antigo, mas você tem que entender do babado, que é de ensinar. Tem muita gente que não entende do babado, Renato? Aí você tem que perguntar para os jogadores. Os professores são os treinadores. Aí você tem que perguntar para jogadores que trabalharam com fulano, beltrano, ciclano, se entende, se não entende. São jogadores, a melhor resposta são os jogadores, entendeu? É isso que vão te falar. Eles que trabalharam com os treinadores, eles sabem quem entende e quem não entende. Aí já é de cada um. Veja bem a pergunta que eu vou te fazer. Quem é o melhor técnico hoje no Brasil, aqui trabalhando no Brasil, ou o melhor trabalho? Você pode escolher, porque às vezes uma coisa não está ligada à outra. O melhor trabalho consolidado hoje no Brasil é o do Abel, do Palmeiras. Sem dúvida. Vocês têm uma boa relação, né? Vocês já se enfrentaram. Sim, eu me dou bem, que já nos enfrentamos, já me venci algumas vezes, outras vezes venci, mas independente de quem ganhou mais, quem ganhou menos, ele já ganhou títulos, eu já ganhei título, mas até pelo grupo que ele tem, pelo tempo que ele teve, entendeu? Mas esse, realmente, o português veio e falou por que veio. Ele é um dos cotados para treinar a seleção brasileira. Normalmente o nome dele está envolvido. O nosso colega Ulisses Costa trouxe a informação de que ele foi convidado, inclusive, e recusou. Você acha que ele poderia assumir a seleção? Sim. Eu acho que o treinador, independente dele se ele é brasileiro ou estrangeiro, ele tem que mostrar que tem condições. E ele está provando isso, que ele é capacitado. Mas isso é uma pergunta que deve ser feita para o presidente da CBF. Capacidade ele tem, até porque os números dele não mentem. Né? Então você não é contra estrangeiro na seleção? Não sou contra estrangeiro. Aí quem cabe o presidente da CBF decidir. Não sou contra ninguém. Se o cara tem condições... Entre os técnicos brasileiros, você colocaria alguém assim, cotado para assumir a seleção? Nós temos bons técnicos no Brasil. Nós temos bons... Eu não tenho nada contra o técnico estrangeiro. Agora você vai me perguntar, agora a pergunta direta. Você prefere um treinador brasileiro ou estrangeiro? O brasileiro. O Brasil é o país que mais tem Copas do Mundo. Nós temos bons técnicos. Eu costumo falar assim, tem excelentes técnicos lá fora. Mas é muito fácil também você ter os caras que já são bons, mas você tem um grupo sempre de umbi lá fora. Você sempre busca os melhores. Então você vai ver os plantéis, ele busca aquele que é o melhor, aquele, nessa posição eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero... Aí você tem a obrigação de dar resultado também. Os caras já são bons. E com as condições financeiras que você tem de buscar os jogadores, aí é útil e agradável, né? Aproveitando a tua passagem recente pelo Flamengo,
a gente vê muito torcedor voltando para 2019, onde o time foi multicampeão e depois a sua passagem foi interessante também. E hoje a gente vê um Flamengo trocando de técnicos e muita instabilidade. Você tem um diagnóstico, você que passou por lá recentemente, o que está acontecendo com o Flamengo? Não, posso falar da minha passagem, entendeu? Na minha passagem eu tive 74% de aproveitamento. O único que teve um pouco mais de aproveitamento do que eu foi o Jorge Jesus, que disputou 2 competições, eu disputei 3 com 7 outros jogadores no departamento médico. Não estou dando desculpa nenhuma, entendeu? O Dorival foi lá, teve o mesmo sucesso do Jorge Jesus, as pessoas falam do Jorge Jesus, e o Dorival também conquistou a Copa do Brasil. Mas eles não ficaram com o Dorival. E a Libertadores. Pois é, né? Mas as pessoas falam do Jorge Jesus, o Dorival conquistou os mesmos títulos dele. E o Dorival é brasileiro. Adoro o Dorival também. E é brasileiro, foi lá e ganhou. Aí você me pergunta, o que acontece no Flamengo? Não sei, eu falo da minha passagem. Minha passagem por lá foi, com os números, não mente. Foi muito boa, muito boa. Voltando na questão dos reforços, teve alguns jogadores que foram especulados, como o Rodrigo Muniz, que trabalhou contigo no Flamengo, Moisés, que está no Fortaleza, até machucou segunda-feira, e o Michael, né? Esses são jogadores, pelo menos dessa característica, que estariam no radar para possíveis reforços? Sim, nós tentamos todos esses jogadores aí. Eu mesmo falei com eles. E aí? Aí lá atrás, aí esbarramos na parte financeira, entendeu? O Muniz, eu tive várias conversas com ele. Ele estava naquela, se era interessante ele voltar para o Brasil, não. Eu falei, olha, pelo menos minha opinião, é muito interessante você voltar, porque você é jovem, está com 21, 22 anos, você faz gol pra caramba e faz mesmo. E na seleção brasileira, nós temos pouquíssimos dessa posição. Você vindo para um clube brasileiro, fazendo gols, você tem chance de chegar numa seleção brasileira. Ele viu com bons olhos, entendeu? Mas aí depois você falou com a família, com o empresário, ele achou melhor ficar por lá, enfim. Aí ficou por isso. O Michael, falo com ele quase todo dia. O Michel está quase aqui, só falta. Só falta chegar a janela aí. O presidente, abrir a janela, presidente. Mas a gente conversa, troca ideias. O Michel é muito grato a você, né? Desde que ele saiu do Flamengo, ele lembra eu gosto muito dele. Você recuperou o futebol dele, ele estava num momento conturbado. Qual o clube que não gostaria de ter o Michel, entendeu? Qual o clube que todo mundo queria? Ele mostrou a capacidade dele, entendeu? Fez por merecer. Agora, a gente sonha com os jogadores, né? Mas aí a gente sempre bate no problema financeiro, que não é só o Grêmio que está passando. A maioria dos clubes brasileiros. Tem 2, 3 que hoje em dia pode ir, um Palmeiras, um Flamengo, vou lá buscar e ponto final, porque tem condições. Já os outros clubes, não é isso tudo, não. Tanto é que nós tivemos que baixar nossa folha de pagamento. Para dar uma amenizada aí, você continua morando em hotel, assim? No hotel, no Alcatraz, lá. No Alcatraz? Mas não vai nem tomar um shopping, não soltou um pouco mais? Muito difícil. Muito difícil. De vez em quando você fala que jantou, mas aí na casa do Lucas, né? Você não vai no lugar público, lugar assim? Público eu não vou, não. E o WhatsApp? Eu já tenho WhatsApp agora. Quase não uso. Não sou muito tecnológico, mas a gente, de vez em quando, sou muito a favor disso, não. Não é minha praia. E continua fazendo rachão lá, batendo bola nos treinamentos? De vez em quando eu treino com eles. Esses dias o pessoal postou lá no cruzamento, você ensinando. Mas eu tô lá para ensinar, né? Se quiser aprender... Aí o Fábio fez um cruzamento contra o Cuiabá que foi direitinho no Vina, né? É a obrigação dele. É obrigação, ele está aí para isso. Ele está aí para isso, para saber cruzar mesmo. Ele está aí para isso. A gente ensina, mostra, eles vão lá e executam. Renato, sempre um bom papo. Espero que você volte muitas vezes ao longo do ano no Jogo Aberto, seja com um recadinho, seja com uma taça, seja com... Deus lhe ouça. Deus lhe ouça. Viu, Renata? Tua hora vai chegar, mais ainda. Obrigado, viu, Renato? Sempre uma honra, uma satisfação e um prazer. Satisfação foi toda minha, Chico. Denilson, um abração. Renata, beijo. O Ombrinho tá te esperando, hein? Valeu.